Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute todas as cidades de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos Thiago Alves, membro da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Botucatu e militante do movimento estudantil. Thiago, boa tarde, pode se apresentar. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos espectadores da RCB. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu tenho 17 anos, me formei no ensino médio agora em 2020, mesmo com essa pandemia aí. Sou militante do movimento estudantil, fui presidente da União Municipal de Estudantes aqui de Botucatu, participei de vários movimentos regionais, como o Fórum Municipal de Educação, o Fórum Regional de Educação, fui um dos dirigentes estaduais do movimento estudantil e agora, atualmente, eu estou no pré-vestibular e aceitei com muita felicidade esse convite para a gente debater um tema tão importante como é esse da volta às aulas. Certo. E nossa primeira pergunta é, exatamente hoje foram retomadas as aulas do ensino infantil, dia 22 de fevereiro. Hoje se sabe que as crianças são sim vetores do vírus, mas não de forma tão potente quanto se achava no começo da pandemia. Qual impacto você acredita que essa reabertura vai ter na cidade? Olha, eu acho que esse tema da volta às aulas ele precisa ser encarado Então, eu penso que a educação infantil ela é um ponto que precisa ser olhado com muita atenção. Não só a educação infantil, mas como também o ensino fundamental 1, pelo fato de ter essa população que carece da atenção de um adulto, que carece da atenção dos pais, e que agora, nesse momento da pandemia, em que os pais já voltaram ao trabalho, essas crianças estão, ou muitas delas, sem ninguém na casa, ficando sozinhas, expostas a um risco muito maior, inclusive risco físico, ou então, como eu já disse, os pais estão tirando parte do orçamento familiar que já está apertado para todo mundo. Então, eu penso que o impacto nesse momento, em termos familiar, eu acho que vai ajudar muitas famílias à volta da educação infantil, mas eu me preocupo muito com o cumprimento dos protocolos sanitários. Pelo que eu vi, a Secretaria Municipal de Educação de Botucatu tentou se organizar ao máximo, fez o que pôde, mas eu não estou dentro da escola. Eu não sei qual é a realidade, não sei até que ponto essa segurança vai. Então, eu acho que os pais que estão mandando os filhos, nesse momento, exercem um papel não só de pais, mas também de fiscais. Acho que eles precisam ver mesmo se está sendo seguidos os protocolos sanitários, se há segurança para os seus filhos e, se assim não estiver acontecendo, que eles possam cobrar a prefeitura, possam cobrar o poder público municipal. Mas eu encaro a volta às aulas que aconteceu hoje como algo emergencial que precisa acontecer em partes para poder apoiar essa classe que está trabalhando agora, né? E levando isso em consideração, né, que hoje a retomada das aulas, Botucatu está na fase vermelha do Plano São Paulo, está na região de Bauru, mas, por outro lado, a campanha de vacinação está a pleno vapor. Você acredita que o momento é propício para a reabertura das escolas de ensino infantil? Eu acho que nós não podemos falar que ela está a pleno vapor, acho que não até por questões municipais, mas porque ainda não existe um plano nacional de imunização e, infelizmente, acho que nós vamos completar aí cerca de uma semana sem nenhuma pessoa ser vacinada aqui em Botucatu por falta das doses. Existem articulações das autoridades municipais para tentar buscar mais doses junto ao governo do estado, junto ao governo federal, mas ainda, não só aqui em Botucatu, mas em todo o país, não existe uma vacinação que está a todo vapor, né? Que está a pleno vapor. Eu acho que nós não podemos enxergar a situação pandêmica
levando em consideração que está tendo uma vacinação contínua e tal, porque, infelizmente, essa não é a realidade. Então, eu penso que nessa situação que Botucatu se encontra atualmente, a volta às aulas ela deve acontecer nesses casos em que as famílias realmente necessitem e que as crianças se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Se as crianças realmente estiverem com algumas dificuldades dentro de casa, não tendo com quem ficar, aí sim, porque todos nós somos a favor da volta às aulas. É muito ruim ver as escolas fechadas. A escola ela é a engenheira dos sonhos, né? Então é muito ruim as escolas ficarem fechadas e é muito ruim para o desenvolvimento das crianças, sobretudo essa fase da educação infantil e do ensino fundamental 1. Mas, como nós estamos vivendo um dos períodos mais críticos da pandemia, um dos períodos mais difíceis, em que nós chegamos a mais de 100% de ocupação dos leitos de UTI, que nós ouvimos o clamor dos profissionais da saúde para que a gente se cuide, para que a gente não saia de casa, eu penso que pode impactar de forma muito negativa uma volta às aulas que seja desregulada. Eu acho que essa volta às aulas ela deve acontecer sempre seguindo os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, e levando sempre em consideração o fator social e levando em consideração essas situações que são mais extremas. E, inclusive, seguindo os protocolos de segurança, na cidade de Bauru, foram 40 casos confirmados de Covid, 39 suspeitos e 2 mortes em um total de 29 escolas na cidade de Bauru, segundo o levantamento da POSP. Você acredita que esse cenário pode se repetir em Botucatu? Olha, eu penso que sim. Não sei se nessa mesma proporção, até porque o que nós vemos em Bauru é um triste cenário de negacionismo científico por parte do poder público municipal. E que, graças a Deus, a gente ainda não vê isso aqui em Botucatu, né? Diferente do que a gente vê em todas as notícias lá em Bauru, que, infelizmente, a atual prefeita tem feito declarações e tem, inclusive, incentivado a quebra dos protocolos sanitários e tem pregado o negacionismo científico que pegou a nossa nação. Então, eu penso que o mesmo pode acontecer em Botucatu, sim, se a gente tiver uma volta às aulas num momento como esse. Eu acho que dá para esperar mais um pouco, sim. Sobretudo, o ensino médio e o ensino fundamental 2 geraria uma dinâmica da cidade, porque envolveria o transporte coletivo, envolveria o deslocamento de vários adolescentes que muitas vezes têm que pegar 1 ou 2 ônibus para chegar até a escola, até seus cursos, fora os professores, que eu penso que hoje a rede estadual de ensino não tem as condições minimamente de higiene para conseguir voltar, e todo o rebuliço que daria na cidade poderia, sim, trazer a Botucatu um cenário muito parecido com o que aconteceu em Bauru. Mas em Bauru as coisas ficam mais atomizadas por causa do negacionismo científico. A melhor coisa que se tem a fazer num momento como esse é ouvir a ciência, é ouvir aqueles que estão estudando e que dedicam a sua vida para salvar a vida dos outros por meio do estudo. Como se não bastasse a cidade de Bauru ser maior que Botucatu, ainda tem esse agravante do negacionismo, né? Sim, e que acaba afetando muito Botucatu, porque nós somos a DRS de Bauru, né? Apesar que aqui em Botucatu as coisas também estão ruins, o negacionismo científico ele não acontece só em Bauru, né? Ele acontece, infelizmente, nacionalmente. Nós estamos numa banalização da vida e nós estamos numa verdadeira perseguição à ciência e tecnologia e à pesquisa nacional. Isso a gente vê acontecendo não só agora durante a pandemia, mas antes da pandemia já se vinha, né? Até mesmo por declarações do atual presidente da República. Então, eu penso que seguir a ciência é sempre a melhor opção, defender o Sistema Único de Saúde é o único caminho, e eu espero que depois da pandemia a população brasileira consiga refletir do quão importante esses pesquisadores, de como, se nós temos uma vacina hoje, é porque as universidades não pararam em nenhum momento. Nós temos a prova viva aqui em Botucatu, a Unesp não parou, a Unesp está salvando vidas, e nós não podemos esquecer que a Unesp é uma universidade pública, é uma dessas instituições que vem sendo sucateadas e vem sendo perseguida. Então, não dá para ficar nessa de negacionismo científico, a ciência sempre salvou vidas e vai continuar salvando. Então, por esse bloco é isso. Nós vamos para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que temos ainda muito assunto para conversar.
pelos invasores. E estamos de volta. Eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV. Estamos aqui com o militante do movimento estudantil, Thiago Alves, para falar sobre a retomada das aulas presenciais em meio à pandemia. Thiago, a volta das aulas presenciais vai ser facultativa, né? Apenas 30% das salas poderão participar pessoalmente das aulas. É correto, então, dizer que o professor vai ter uma jornada de trabalho dupla, presencial e online? Eu acho que é mais do que correto, até porque os professores eles têm jornada dupla. Antes da pandemia, os professores já estavam com jornada dupla, porque os atuais sistemas de ensino, sobretudo a rede pública, ela não dá ao professor a capacidade de preparar as aulas. Então, os professores muitas vezes ficam sem os recursos e acabam gastando muito do seu tempo pessoal, gastando muito do tempo que eles têm em casa para preparar as aulas, né? Então, os professores já têm essa jornada dupla. A jornada dupla não é uma novidade, mas agora com a pandemia isso aí piorou muito mais, porque a jornada deixa de ser dupla e ela passa a ser 4, 5 vezes maior. O professor não tem mais final de semana, o professor passa dia e noite corrigindo as atividades, e o contato que ele tem que ter com o aluno não surge o mesmo efeito que ele tem presencialmente, né? Falando pedagogicamente, isso é muito complicado, né? Eu acho que todos nós, eu senti isso como estudante, e acho que os professores sentem. Existe uma pesquisa que indica que a maioria dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo, eles têm acima de 30 anos e uma boa parcela tem entre 40 e 50 anos. Se nós pararmos para pensar, essas pessoas elas não foram educadas e elas não aprenderam também como educar de forma online. Elas aprenderam a educar com lousa e giz, não que não tenham capacidade para isso. Então, a gente fica falando muito que o aluno tem dificuldade, que as famílias estão passando dificuldade. Eu acho que a gente acaba esquecendo que também uma das pessoas, se não a pessoa que mais sofre com todo esse processo, é o professor, que tem de se reinventar em questão de segundos, né? Do dia para a noite, o professor tem que mudar a sua metodologia. Infelizmente, nós não fizemos a tão falada revolução tecnológica, nós protelamos muito em fazer. Eu penso que agora, depois da pandemia, nós já fomos obrigados a começá-la, agora nós vamos ter que continuar, porque os aparelhos eletrônicos, a mídia, vai ser algo muito presente na educação. Não vai ter mais como a gente falar em aprendizagem e não falar dos recursos tecnológicos, não falar da internet, não falar das redes sociais. Então, eu penso sim que os professores terão, eu tenho certeza disso, de que os professores terão a sua jornada aumentada de forma extraordinária, e o pior disso, eu ainda vejo algumas pessoas, Matheus, assim, para mim parece mentira, eu não consigo entender.
Além, eu comentei no bloco anterior que a ciência é muito perseguida, mas os professores também são perseguidos. Nós vemos, assim, uma perseguição que ela vai desde o poder público até as camadas mais baixas da sociedade. As famílias perseguem os professores, os sistemas de ensino perseguem os professores, as autoridades políticas perseguem os professores, que são os verdadeiros heróis, que têm que lidar com um sistema de ensino sucateado, têm que lidar com uma sociedade que não reconhece a importância do professor, e agora, além de tudo isso, vai ter que se reinventar. É muita coisa para um professor, né? Então, eu acho assim que chega a ser desumano a maneira com que os professores vêm sendo tratados nos últimos anos no nosso país, em especial aqui no estado de São Paulo. 10 anos sem um reajuste salarial digno, além de ter que enfrentar todas essas dificuldades que são impostas e essa falta de reconhecimento que, sem dúvida, deve ser o que mais não só machuca, mas também desmotiva o professorado. Nessa guerra, eu estou do lado deles. Eu penso que os professores que estão na linha de frente é quem mais tem razão, é quem mais conhece, é quem dedica a sua vida a isso, então eu estou do lado dos professores. Inclusive, eu acho que eles deveriam ser o pessoal que estivesse no grupo prioritário da vacinação. Eles precisam ser imunizados, sobretudo porque essa parcela de professores que tem a meia-idade é uma parcela que tem uma mortandade muito alta. E eu penso que na rede municipal, inclusive, é muito maior esse número de pessoas com idade, com essa meia-idade. Porque é muito comum na educação infantil, no ensino fundamental 1, a gente vê as professoras que têm aquela característica de senhora já e tal. Sim. E isso é muito perigoso, né? Então, se a gente parar para pensar na volta às aulas, a gente tem que pensar com carinho nessas pessoas também. E ainda pensando na visão do professor, né? O plano de retorno municipal de volta às aulas diz que a cada 2 semanas vai ter uma reavaliação da semana epidemiológica para ver se vai ter condições de continuar com as aulas presenciais ou se vai voltar a ser tudo online. Como que essa incerteza sobre o futuro impacta no plano pedagógico das escolas? Olha, eu acho que impacta não só imediatamente, mas impacta a médio e a longo prazo. Porque nós não sabemos por quanto tempo os resquícios e os resultados do que aconteceu nessa pandemia vai refletir na educação. Quanto tempo vai demorar para a gente conseguir recuperar tudo que a gente perdeu nessa pandemia? Porque uma prova o ensino online em todas as redes de ensino aqui no Brasil foi um fracasso. Foi um fracasso exatamente porque, como eu disse, nós não estávamos habituados com a tecnologia. Nós ainda tínhamos uma educação muito arcaica, muito antiquada, muito retrógrada, muito conservadora, que tinha medo, inclusive, pela falta de recursos e pela falta de investimento. Isso vai afetar muito o professor. Eu fico imaginando como que o professor fica nessa, né? Porque ele fica ali em xeque-mate. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se amanhã vai fechar tudo e ele vai ter que apagar a lousa e voltar para o computador. E pior do que isso, o professor não tem os recursos tecnológicos, as redes não disponibilizam os recursos tecnológicos e também não disponibilizam a formação necessária. Nós temos que entender formação não como um curso online de 40 horas, de 15 dias. Nós temos que entender formação como um processo que vem pedagogicamente, contínuo, que se inicia, que tem uma explicação. Ninguém aprende do dia para a noite. Então, como que os professores vão conseguir lidar com tudo isso sem formação, sem valorização, sendo atacados e sem os recursos tecnológicos? Aí depois tem mais um agravante. As famílias não têm esses recursos tecnológicos. E o ensino híbrido vai dar uma diferença, vai aumentar mais o processo de exclusão social dentro da educação brasileira. Porque famílias com certeza vão ser privilegiadas e as famílias menos favorecidas, sobretudo as classes C, D e E, vão sentir muito isso. Nós já estamos sentindo, eu acho que a abstenção de 55% no Enem reflete isso. Eu penso que 55% dos alunos não foram, desses 55% nem todos estavam com medo da pandemia. Eu acho que uma boa parte não foi porque não se sentiu encorajado, porque não se sentiu preparado. Sim. E é inadmissível que a gente encare isso como normal. Cerca de 2,5 milhões de jovens estão sem esperança se a gente for encarar esse número. De 5 milhões de pessoas que se inscreveram para fazer o Enem, apenas 2 milhões e pouco foi. Não dá para admitir isso num país.
É por isso que o Brasil continua com aquela velha etiqueta de republiqueta de bananas. Um país que não investe na sua educação, que não cuida da sua juventude, que não cuida do seu povo, é um país que está fadado ao fracasso. Eu gosto muito. Nosso segundo programa aqui do Audácia na TV foi justamente com a Vitória, que é tutora de História lá no cursinho Atena. Ela falou justamente sobre isso, a abstenção no Enem, sobre a dificuldade dos alunos, porque lá no cursinho popular é bastante aluno de escola pública, né? Bastante aluno de baixa renda. Então, ela contou que está sendo muito difícil mesmo para os alunos conseguir se adaptar à aula remota. Muitas vezes o aluno não consegue assistir ao vivo e também não consegue assistir o vídeo gravado e tem que mandar os slides, nem PDF o celular da pessoa abre, então tem que mandar os slides por imagem, pelo WhatsApp, para a pessoa conseguir captar o conteúdo, porque não tem uma condição nem tecnológica, nem financeira de acompanhar as aulas de forma adequada, né? E houve uma banalização de tudo isso, né? E quando a gente vai falar com o poder público, o município joga para o Estado joga para o governo federal, e o governo federal vem e joga em todo mundo, né? E não existe nenhum plano nos municípios brasileiros, não existe uma legislação que abordem a questão do jovem, que se preocupe de fato com o jovem. E uma questão que se reflete muito, inclusive foi tema na redação do Enem, a saúde mental. A saúde mental dos jovens influencia e impacta diretamente no estudo. Porque o estudo, nós não vamos para a escola unicamente para aprender história, para aprender biologia, aprender matemática. Nós vamos na escola também porque ela é um meio social, ela é um meio de nos socializar, de incentivar os alunos a terem um contato maior, a conseguirem trabalhar em grupo, a formar para o mercado de trabalho. E nós estamos há 1 ano sem isso. Para um jovem que está no processo de formação, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E se não tem uma estrutura familiar que lhe apoie, é pior ainda. Então, nós não podemos naturalizar essa banalização da educação que nós vivemos hoje, né? Porque os municípios não fazem, infelizmente, mesmo aqui em Botucatu, que é uma cidade que é considerável, que tem altos níveis educacionais, mas esses níveis eles ficam restritos à rede municipal. Nós vemos a rede municipal que sempre consegue bater o IDEB. Só que os mesmos alunos que saem da rede municipal, quando chegam na rede estadual, não conseguem bater essa nota do IDEB, não conseguem ter o mesmo nível. O que está acontecendo nesse meio tempo? Por que as nossas crianças conseguem ter uma educação de qualidade, conseguem ser destaque, inclusive, no Estado, e por que quando se tornam jovens, se tornam pré-adolescentes, eles não conseguem ter o mesmo desempenho? Alguma coisa está acontecendo aí nesse meio, né? Porque são as mesmas pessoas, só que acontece o choque. Quando passa da rede municipal para a rede estadual, o aluno passa a ver de perto o que é o sucateamento, o que é o desprezo, e pior ainda, se depara com o poder público municipal que não tem um programa efetivo de apoio ao jovem, de inserção do jovem no mercado de trabalho. Eu sempre costumo dizer que o que nós jovens queremos não é apenas ter voz, porque agora se tornou moda dar voz para o jovem, né? Todo mundo fala protagonismo juvenil, o jovem tem que fazer isso, o jovem tem que fazer aquilo, mas eles gostam do jovem só para tirar foto e dizer que o jovem participa. Mas na hora de dar a vez, eles não dão. Então, no movimento estudantil, a gente sempre fala isso. Nós não queremos só voz e nós queremos vez. Nós queremos estar dentro da universidade, nós queremos estar dentro do mercado de trabalho, nós queremos uma escola que forme a gente, que nos ensine a lidar com as habilidades emocionais. E essa se torna uma ânsia não só do aluno, porque nós também recebemos com muito carinho os professores. Então, essa luta se torna, eu acho que a luta da educação é uma das lutas mais bonitas no Brasil. Porque, apesar de todo o desmonte que o governo federal tentou fazer, apesar de todo o desmonte que nós viemos sofrendo há 30 anos com os governos tucanos, apesar de tudo que acontece, a educação ainda consegue manter, ainda consegue formar cidadãos, ainda consegue formar jovens. Mas esse não é o cenário que a gente quer. A gente quer mudar esse cenário. A gente quer ter as condições físicas, a gente quer ter os recursos tecnológicos e, acima de tudo, a gente quer ser ouvido, a gente quer ter vez. E nós queremos os profissionais que cuidam da nossa saúde, que cuidam da nossa formação, os profissionais de assistência social, os professores, que eles tenham mais valor na sociedade, que eles sejam mais valorizados pelo poder público. Lá na Faculdade de Comunicação lá da Unesp foi uma luta muito grande para conseguir reativar o centro acadêmico, porque estava desativado já há uns 4 anos, não tinha muito interesse em retomar. E é uma luta realmente muito complicada, né? Conseguir mobilizar os estudantes
que às vezes já estão até muito abarrotados com o próprio ensino, né, com o próprio estudo, né? Já estão com muitos afazeres dentro da escola ou da universidade. Conseguir montar um movimento que seja realmente que lute, né, realmente, que seja realmente militante, é muito complicado, né? Não, a mobilização é complicadíssima em todos os termos aqui no Brasil, porque infelizmente nós somos uma sociedade estática, né? Porque se a sociedade brasileira fosse uma sociedade que lutasse, não teria aceitado goela abaixo uma reforma trabalhista que tirou quase todos os nossos direitos que nós conquistamos depois de anos de luta, e não teria aceitado uma reforma previdência que nos deu um futuro totalmente incerto, que provavelmente muitos de nós morreremos trabalhando, né? Então, se a sociedade brasileira fosse uma sociedade que lutasse, nenhuma dessas reformas teriam passado goela abaixo, nós não permitiríamos esse desmonte. Mas quando se trata de juventude, eu vivi isso na pele, eu sei como é difícil mobilizar, como é difícil convencer. E eu gosto muito de usar uma frase, eu tenho uma professora aqui de Botucatu, do cursinho Núcleo, que é a Nora. A professora Nora sempre diz, eu estou usando essa frase dela direto, todo lugar que eu vou, que é necessário ter coragem para ter esperança. Então, quando a gente resolve formar um grêmio estudantil dentro da escola, quando a gente resolve formar uma união municipal de estudantes, quando a gente resolve bater o pé e falar, não é assim que funciona, não é assim que eu quero. Porque uma questão também é que muitos falam, o jovem tem que fazer isso, o jovem tem que fazer aquilo, mas será que o jovem quer isso aí mesmo? O jovem precisa disso, o jovem precisa daquilo, mas quem te falou? Você perguntou para o jovem se ele precisa disso mesmo? Que é uma coisa que não acontece, nós não somos escutados e as pessoas usam a gente como discurso, muitos políticos usam a gente como instrumento, inclusive nos períodos eleitorais, porque a juventude, porque isso, porque aquilo, mas na hora do vamos ver, na hora de escutar, eles não praticam. E conseguir mobilizar, eu acho que é um desafio, mas é um desafio que nós estamos conseguindo também mudar o cenário, porque vide os movimentos que nós tivemos em 2019, contra o corte de verbas, que foi um desmonte absurdo, né? Que se a gente tivesse aceitado goela abaixo, com certeza hoje nós não teríamos nem metade da estrutura que nós temos, sobretudo no ensino superior. Aqui em Botucatu nós tivemos quase 5.000 jovens na rua, na Avenida Dom Lúcio, lutando durante 2 vezes, um movimento que marcou. Isso é histórico para uma cidade como Botucatu. Isso é histórico. Sim. E é histórico para o Brasil. Um dia que o Brasil parou. No dia 19 de maio de 2019, no dia 15 de maio de 2019, o Brasil parou para defender a educação. E isso tem que ficar marcado. A juventude precisa muito ainda se empoderar do poder que tem e, sobretudo, a área educacional, os professores, as comunidades, todos os membros que fazem parte daquilo que nós chamamos de entorno escolar, precisa se empoderar, precisa se empunhar do poder que tem, porque a partir da educação nós podemos fazer uma verdadeira revolução nesse país, nós podemos mudar a realidade, nós podemos construir um país mais justo e mais igualitário. Então, por esse bloco é isso. A gente vai para mais um intervalinho e já voltamos. Foram capturados pelos invasores.
O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Tiago, há indícios que as novas variantes do coronavírus já estejam na nossa região. Isso pode ser um fator que dificultaria a retomada das aulas? Com certeza, sem dúvida. Independente se essa nova variante chegue ou não, enquanto nós tivermos um cenário como esse, enquanto nós não tivermos boa parte da população imunizada, é perigoso a volta às aulas sim, e eu acho que ela deve acontecer em casos extremos. Eu repito, todos nós somos favoráveis à volta às aulas. Ninguém gosta de ver as escolas fechadas. Mas antes de qualquer direito, todos nós temos direito à educação, temos direito à saúde, temos direito à cultura, mas antes de qualquer direito vem o direito à vida. Se você não tem a vida, não faz sentido você ter nenhum desses direitos. Essa nova variante, pelo que tudo indica, causou um caos lá em Manaus, deixou a cidade de Manaus em um estado apocalíptico. Então, eu acho que nós devemos redobrar os cuidados, sim. E se essa nova variante começar a surgir, até onde eu sei, acho que aqui na região nós tivemos só em Jaú, mas Jaú está bem próximo, está num raio aí de menos de 100 quilômetros de Botucatu. Então, acho que a gente deve pensar nessa nova variante como um dos fatores que podem, sim, influenciar de forma bem negativa a volta às aulas e que, inclusive, pode influenciar a nossa vida, né? Porque, eu volto a repetir, antes de qualquer direito, vem o direito à vida. Nós temos que pensar que o direito à vida é o mais importante de tudo. Mas nós temos que trabalhar com a realidade também. Uma hora as escolas vão ter que voltar. Então, se essa retomada realmente acontecer, e pelo que tudo indica, mesmo que eles digam que, num primeiro momento, vai ser opcional, em certo momento as aulas vão ser obrigatórias e todo mundo vai ter que voltar. Eu espero que essa volta ela aconteça com todos os protocolos sanitários sendo seguidos, que as escolas recebam os recursos necessários, que os professores recebam a formação a respeito desses protocolos também. E eu acho que todos nós a sociedade vai ter que desenvolver um papel de fiscal em cima das gestões, tanto no âmbito municipal como no estadual, a respeito desses protocolos e lutar para que eles sejam seguidos e lutar até o fim para que os professores sejam vacinados e que os alunos também, aqueles que são grupo de risco, possam ter segurança ao voltar e que sejam tomados alguns cuidados especiais. E, por fim, Tiago, qual reflexão você passa para os alunos, principalmente os que são de ensino médio, que são mais crescidos, né, são mais formados, que por opção ou até por falta dela vão ter que voltar às aulas presenciais? Bom, eu acho, antes de falar da volta, eu queria falar que eu acho que compartilhar um sentimento que eu já comecei falando dele no bloco anterior, quero retomar, que é da esperança, né? Eu acho que essa pandemia, ela tirou de nós jovens a esperança. Ela tirou de nós jovens, talvez, muitos sonhos que nós tivéssemos, mas também fez a gente refletir sobre muita coisa. Então, antes de voltar às aulas, antes de voltar à nossa vida ao normal, eu acho que nós precisamos responder algumas coisas para nós mesmos, deixar em nosso coração claro de que é possível ainda recuperar, que nenhum tempo é perdido, que se o tempo foi perdido foi por uma boa causa, antes um tempo perdido do que uma vida perdida. Então, se caso amanhã ou depois nós tivermos que voltar às aulas, que seja feita com segurança, que todos aqueles possam levar em consideração a sua realidade, possa levar em consideração a sua realidade familiar, mas que também possa levar em consideração a sua realidade pessoal. E entender que o processo de aprendizagem, ele não se resume à escola, ele não se resume ao professor, à lousa e ao giz. Em um país como o nosso, que não existe um plano efetivo de formação dos jovens, que não existe um programa educacional que seja eficiente, é mais do que necessário que nós, que tenhamos sonhos, que queremos construir um futuro melhor, que a gente estude também por conta, que a gente também exerça o fato de ser autodidata. Eu acho que o processo de estudo, ele é mais do que isso, ele é um processo de autoconhecimento, é um processo de encontro consigo mesmo, com os seus sonhos. Então, eu incentivaria vocês a estudar o máximo que pudessem, não só nas escolas, mas também estudar na casa de vocês, estudar com os colegas e não perder o hábito do estudo. E entender que a escola não é o único lugar em que se aprende.
A pandemia deixou claro, né? Muitos de nós só estudavam na escola, só fazia lição na escola, depois a escola fechou, a gente ficou aí ao Deus dará. Então nós temos que entender que a escola é uma parte importante, é fundamental no aprendizado, mas que também a gente pode se virar sozinho, que a gente precisa ter independência. Então a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês, que assim como eu são jovens, que têm sonho, que têm esperança, que não deixem os sonhos morrer, que deixem a esperança no coração e que sejam fiscais quando as aulas voltarem, que vocês possam lutar por aquilo que é direito de vocês, que é direito à saúde, que é direito à educação, que é direito à vida. Lutem para que os protocolos sanitários sejam seguidos, lutem para que vocês tenham uma volta com segurança. E é isso, então. Com isso, encerramos mais esse Audácia na TV, o programa que discute o Botucatu. Muito obrigado pela participação. Thiago, posso se despedir? Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você, Matheus. A oportunidade que a RSB abre para a gente debater um tema tão importante como é esse da volta às aulas e que também dá voz a um jovem, né? Porque é muito difícil, como a gente comentou nesse programa aqui, que o jovem seja escutado, que o jovem seja levado como um ator e seja levado também como protagonista de sua história. Então, muito obrigado, meus parabéns à RCB e disponham quando precisar. E muito obrigado também a todos que acompanharam. Eu que agradeço a participação, Thiago, e muito obrigado a todos vocês ouvintes. Até mais, Botucatu.